As histórias que se seguem são provas dos temíveis efeitos do contato estabelecido, mesmo sem intenção, com um rei ou algo que lhe pertença. Aconteceu uma vez que um chefe neozelandês de alta categoria e grande santidade deixara os restos de seu jantar à beira da estrada. Um escravo, tipo resoluto e faminto, passou por ali após o chefe haver partido, viu o jantar inacabado e comeu-o sem fazer perguntas. Mal havia terminado quando foi informado por um espectador tomado de horror que o alimento que comera pertencia ao chefe. Ele era um homem forte e corajoso, mas, mal acabara de escutar a notícia fatal, foi acometido das mais extraordinárias convulsões e cãibras no estômago, que não cessaram até morrer por volta do pôr do sol do mesmo dia, tendo uma mulher maori comido certa fruta, e sendo-lhe dito mais tarde que a fruta fora tirada de um local tabu, exclamou que o espírito do chefe, cuja santidade fora assim profanada, a mataria. Isto aconteceu à tarde e no dia seguinte, pelas 12 horas, ela estava morta. A pedra de fogo de um chefe maori foi certa vez o instrumento de morte de muitas pessoas, porque tendo sido por ele perdida e encontrada por alguns homens que a utilizaram para acender o cachimbo, estes morreram de susto ao descobrir a quem a caixa pertencera. Não é de admirar, por isso, que se tenha sentido a necessidade de isolar pessoas perigosas como chefes e sacerdotes do resto da comunidade, criando em torno deles uma barreira que os tornasse inacessíveis. Pode começar a surgir em nós o pensamento de que essa barreira, originalmente erguida para a observância do tabu, permanece até o dia de hoje sob a forma do cerimonial da corte. Mas talvez a parte principal desse tabu sobre os governantes não provenha da necessidade de proteção contra eles. A segunda razão para o tratamento especial das pessoas privilegiadas, a necessidade de fornecer proteção para eles contra a ameaça de perigo, teve um papel evidente na criação de tabus e assim na origem da etiqueta cortesã. A necessidade de proteger o rei contra toda forma possível de perigo decorre de sua imensa importância para os seus súditos, seja para o bem-estar, seja para a preocupação destes. É a sua pessoa que, estritamente falando, regula todo o curso da existência. Abre aspas. As pessoas têm de agradecer-lhe pela chuva e o sol que nutrem os frutos da terra, pelo vento que traz os navios às suas costas e até mesmo pela terra firme debaixo de seus pés. Fecha aspas. Fraser, 1911. Esses governantes entre os povos selvagens possuem um grau de poder e uma capacidade de conferir benefícios que são atributos
produto apenas dos deuses e com os quais, em etapas mais avançadas da civilização, apenas o mais servil dos cortesãos poderia fingir creditá-los. Deve espantar-nos como autocontraditório que pessoas de um poder tão ilimitado assim precisem ser protegidas com tanto cuidado da ameaça de perigo. Mas não é essa a única contradição apresentada pelo tratamento das personagens reais entre os povos selvagens, porque esses povos também julgam necessário manter vigia sobre os seus reis, a fim de ver se eles fazem uso adequado de seus poderes. Não estão de modo algum convencidos de suas boas intenções ou conscienciosidade. Dessa maneira, um elemento de confiança pode ser encontrado entre as razões para observância dos tabus que cercam o rei. A ideia, escreve Fraser, 1911, de que os reis primitivos são despotismos em que o povo existe apenas para o soberano é inteiramente inaplicável. As monarquias que estamos considerando, pelo contrário, o soberano nelas existe apenas para os seus súditos. Sua vida só é valiosa enquanto se desempenha dos deveres de sua posição, ordenando o curso da natureza em benefício de seu povo. Assim que fracassa em consegui-lo, o cuidado, a devoção e as homenagens religiosas que até então lhe haviam prodigalizado cessam e se transformam em ódio e desprezo. Ele é ignominiosamente posto de lado e pode considerar-se feliz se escapar com vida, adorado como um deus num dia e morto como um criminoso no seguinte. Mas, nesse comportamento modificado do povo, não existe nada de caprichoso ou inconstante. Pelo contrário, sua conduta é inteiramente íntegra. Se o seu rei é seu Deus, ele é ou deveria ser também o seu protetor. Se não os protege, deve ceder lugar a outro que o faça, enquanto atender às suas expectativas. Contudo, não existe limite para o cuidado que terão com ele e o compelirão a ter consigo mesmo. Um rei desse tipo vive confinado por uma etiqueta cerimoniosa, uma rede de proibições e observâncias, das quais a intenção não é contribuir para sua dignidade e muito menos para o seu conforto, mas impedi-lo de condutas que, pela perturbação da harmonia da natureza, possam envolvê-lo, seu povo e o universo numa única catástrofe comum. Longe de aumentar seu conforto, estas observâncias, estorvando todos os seus atos, aniquilam sua liberdade e muitas vezes tornam-lhe a própria vida, que é o objetivo delas preservar, um fardo e uma preocupação para ele. Um dos exemplos mais notáveis de um governante sagrado sendo agrilhoado e paralisado desta maneira por cerimoniais
tabus pode ser encontrado no modo de vida do Mikado japonês nos primeiros séculos. Um relato escrito há mais de 200 anos conta que o Mikado pensa que seria muito prejudicial para sua dignidade e santidade tocar o chão com os pés. Por essa razão, quando pretende ir a alguma parte, tem de ser carregado até lá nos ombros de outros homens. Muito menos estes padecem do que sofreriam se ele expusesse sua sagrada pessoa ao ar livre, e o sol não é considerado digno de brilhar sobre sua cabeça. Existe uma tal santidade atribuída a todas as partes de seu corpo que ele não se atreve a cortar o cabelo, a barba ou as unhas. Contudo, para que não fique sujo demais, podem limpá-lo à noite quando dorme, porque dizem o que é tirado de seu corpo nessa ocasião foi-lhe furtado, e tal furto não prejudica sua santidade ou dignidade. Nos tempos antigos, ele era obrigado a sentar-se no trono por algumas horas a cada manhã, com a coroa imperial na cabeça, mas sentar-se literalmente como uma estátua, sem mexer pés nem mãos, cabeça ou olhos, nem na verdade parte alguma de seu corpo, porque por esse meio pensava-se poder ele conservar a paz e a tranquilidade em seu império, pois se por desgraça voltava-se para um lado ou para outro, ou olhava por algum tempo para qualquer parte de seus domínios, entendia-se que a guerra, a fome, o fogo ou algum outro grande infortúnio estava próximo para desolar o país. Alguns dos tabus impostos aos reis bárbaros fazem lembrar vividamente as restrições impostas aos assassinos. Assim é que na África Ocidental, em Shark Point, perto do Cabo Padron, na Baixa Guiné, vive o rei sacerdote Cuculo, sozinho numa floresta. Não pode tocar em mulheres nem sair de casa. Na verdade, não pode nem mesmo livrar-se da cadeira da qual é obrigado a dormir sentado, porque se deitasse, nenhum vento se levantaria e a navegação seria interrompida. Ele regula as tempestades e, em geral, mantém um estado atmosférico favorável e uniforme. O mesmo escritor diz, com referência a Loango, na mesma parte do mundo, que quanto mais poderoso é um rei, mais tabus está obrigado a observar. O herdeiro do trono também está sujeito aos tabus desde a infância. Seu número cresce à medida que ele avança na vida, até que, no momento em que ascende ao trono, está positivamente focado por eles. Nosso espaço não permite, nem nosso interesse exige que nos alonguemos numa descrição dos tabus associados à dignidade dos reis e sacerdotes. Acrescentarei apenas que neles a parte principal é representada por restrições impostas à liberdade de movimento e a dieta.
vista. 2 exemplos de cerimoniais tabus que ocorrem em comunidades civilizadas de um nível muito mais elevado de cultura servirão, entretanto, para mostrar que efeito conservador sobre as práticas antigas é exercido pelo contato com essas personagens privilegiadas. O Dialis Flamen, o alto sacerdote de Júpiter na antiga Roma, era obrigado a observar um número extraordinário de tabus. Não podia cavalgar e nem mesmo tocar num cavalo, nem ver um exército em armas, nem usar um anel que não fosse quebrado, nem ter um nó em qualquer parte de sua indumentária. Não podia tocar em farinha de trigo, nem em pão fermentado. Não podia tocar e nem mesmo nomear um bode, um cão, carne crua, feijões e era. Seus cabelos podiam ser cortados apenas por um homem livre e com uma faca de bronze, e quando cortados, cabelos e unhas tinham de ser enterrados sob uma árvore venturosa. Não podia tocar num cadáver, não podia descobrir-se ao ar livre, etc. Sua esposa, a Flamínica, tinha de observar quase que as mesmas regras, e outras suas próprias além delas. Não podia subir mais de 3 degraus do tipo de escadaria chamada grega num certo festival. Não podia pentear o cabelo, o couro de seus sapatos não podia provir de um animal que tivesse tido morte natural, mas apenas de um que houvesse sido morto ou sacrificado. Se ouvisse trovões, ficava sendo tabu até que oferecesse um sacrifício expiatório. Fraser, 1911. Os antigos reis da Irlanda estavam sujeitos a um certo número de restrições, excepcionalmente estranhas. Se elas fossem obedecidas, todo tipo de bênçãos desceria sobre o país, mas se fossem violadas, desgraças de toda espécie o visitariam. Uma relação completa desses tabus está contida no Book of Rings, RIGHTS, do qual as 2 mais antigas cópias manuscritas datam de 1390 e 1418. As proibições são de caráter mais pormenorizado e referem-se a ações específicas em lugares específicos, em ocasiões específicas. O rei, por exemplo, não podia ficar numa certa cidade num dia determinado da semana, não podia atravessar um certo rio numa hora específica do dia, não podia acampar por 9 dias numa determinada planície, etc. Fraser, 1911. Entre muitos povos selvagens, a severidade dessas restrições de tabus sobre os reis sacerdotes levou a consequências que foram historicamente importantes e são de particular interesse para o nosso ponto de vista. A dignidade
de sua posição deixava de ser algo de invejável, e aqueles a quem era oferecida com frequência faziam todo o possível para dela escapar. Dessa maneira, no Camboja, onde há reinos do fogo e da água, frequentemente é necessário forçar os sucessores a aceitar essas distinções em Niue, ou ilha selvagem, uma ilha de coral ao sul do Pacífico. A monarquia, na realidade, chegou ao fim, porque ninguém pôde ser induzido a assumir o responsável e perigoso ofício. Em algumas partes da África Ocidental, quando o rei morre, um conselho de família se reúne secretamente para determinar seu sucessor. Aquele sobre quem a escolha recai é subitamente aprisionado, amarrado e atirado na casa dos fetiches, onde é mantido, encarcerado, até consentir em aceitar a coroa. Algumas vezes o herdeiro encontra meios de fugir. A honra de que se pensa investi-lo soubesse de um chefe feroz que andava constantemente armado, resolvido a resistir pela força a qualquer tentativa de fazê-lo sentar no trono. Entre os nativos da Serra Leoa, a resistência à aceitação da honra da realeza tornou-se tão grande que muitas tribos foram obrigadas a escolher forasteiros como reis. Fraser, 1911, atribuía a essas circunstâncias o fato de, no curso da história, ter acabado por surgir uma divisão da realeza sacerdotal original num poder espiritual e num poder temporal. Oprimidos pelo peso de seu ofício sagrado, os reis tornaram-se incapazes de exercer o domínio nos assuntos concretos, e estes foram deixados nas mãos de pessoas inferiores, mas práticas, que estavam prontas a renunciar às honras da realeza. Estas então tornaram-se os governantes temporais, enquanto que a supremacia espiritual, despida de qualquer significação prática, era deixada aos antigos reis tabus. É do conhecimento geral até onde esta hipótese encontra confirmação na história do antigo Japão. Um levantamento geral das relações dos homens primitivos com seus governantes nos deixa esperançosos de que não há grande dificuldade em passar de uma descrição delas para sua compreensão psicanalítica. Essas relações são de tipo complexo e não estão livres de contradições. São concedidos aos governantes grandes privilégios, os quais coincidem precisamente com as proibições tabus impostas a outras pessoas. Eles são pessoas privilegiadas, podem fazer ou gozar exatamente aquilo que aos outros é proibido pelo tabu.
Contra esta liberdade, no entanto, verificamos que eles estão sujeitos a restrições por outros tabus dos quais as pessoas comuns estão isentas. Temos aqui um primeiro contraste, uma contradição quase, ou seja, o fato de o mesmo indivíduo ser tanto mais livre quanto mais restringido, são ainda encarados como possuidores de poderes extraordinários, de magia, de maneira que a gente tenha medo de entrar em contato com suas pessoas ou com suas propriedades, enquanto que, por outro lado, esperam-se as consequências mais benéficas desse mesmo contato. Aqui parece haver outra contradição particularmente acentuada, mas, como já vimos, trata-se apenas de uma contradição aparente. Os contatos que se originam do próprio rei são curativos e protetores. Os perigosos são os efetuados por homens comuns sobre as pessoas do rei ou seus pertences, provavelmente porque podem insinuar impulsos agressivos, mas uma contradição, esta não tão facilmente solucionada, pode ser encontrada no fato de acreditar-se que o governante exerce uma grande autoridade sobre as forças da natureza, mas que tem de ser protegido com muito cuidado contra a ameaça de perigo, como se seu próprio poder, que pode fazer tanto, não pudesse realizar isso. A situação torna-se ainda mais difícil pelo fato de não se poder confiar que o governante faça uso de seus imensos poderes da maneira correta, ou seja, em benefício de seus súditos e para sua própria proteção. Assim sendo, as pessoas desconfiam dele e encontram justificativas para mantê-lo vigiado. A etiqueta de tabus a que toda a vida do rei está submetida está a serviço de todos esses intuitos protetores. Ao mesmo tempo, sua própria proteção dos perigos e a proteção de seus súditos dos perigos com que os ameaça. Parece plausível explicar a atitude complicada e contraditória dos povos primitivos para com seus governantes, mais ou menos da seguinte maneira: por superstições e outros motivos, uma variedade de diferentes impulsos encontra expressão na relação com os reis, e cada um desses impulsos é desenvolvido a um ponto extremo sem considerar os outros. Isto dá origem a contradições pelas quais, incidentalmente, o intelecto selvagem é tão pouco perturbado quanto um altamente civilizado, quando se trata de assuntos como religião ou lealdade. Até agora, tudo muito bem. Mas a técnica da psicanálise permite ir mais adiante na questão e penetrar mais ainda nos pormenores desses diversos impulsos. Se submetermos aos fatos registrados à análise
como se fizessem parte dos sintomas apresentados por uma neurose, nosso ponto de partida deve ser a excessiva apreensibilidade e solicitude que é apresentada como razão para os cerimoniais do tabu. A ocorrência de uma solicitude excessiva desta espécie é muito comum nas neuroses, especialmente nas neuroses obsessivas, com as quais a nossa comparação é principalmente traçada. Chegamos a compreender sua origem bastante claramente. Ela aparece onde quer que, além de um sentimento predominante de afeição, exista também uma corrente de hostilidade contrária, mas inconsciente, estado de coisas que representa um exemplo típico de uma atitude emocional ambivalente. A hostilidade é então feita calar no grito, por assim dizer, por uma intensificação excessiva da afeição, que se expressa em solicitude e se torna compulsiva, porque de outro modo seria inadequada para desempenhar a missão de manter sob repressão a corrente de sentimento contrária e inconsciente. Todo psicanalista sabe por experiência com que segurança esta explicação da superafeição solícita é aplicável mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Em casos, por exemplo, de ligações entre mãe e filho ou entre um casal devotado, se agora aplicarmos ao caso das pessoas privilegiadas, compreenderemos que, juntamente com a veneração e, na verdade, idolatrização sentidas por elas, existe no inconsciente uma corrente oposta de hostilidade intensa, que, na realidade, como esperávamos, defrontamo-nos com uma situação de ambivalência emocional. A desconfiança que fornece um dos elementos inequívocos do tabu reais seria então outra expressão mais direta da mesma hostilidade inconsciente. Na verdade, diante da variedade de resultados de um conflito desta espécie que são encontrados entre os diferentes povos, não nos faltam exemplos em que a existência desta hostilidade é ainda mais obviamente mostrada. Os selvagens Times, TIMMES, da Serra Leoa, nos conta Fraser, que elegem seu rei, reservam-se o direito de espancá-lo na véspera da coroação e valem-se desse privilégio constitucional com tão boa disposição que às vezes o infeliz monarca não sobrevive muito à sua elevação ao trono. Daí, quando acontece de os principais chefes terem rancor de um homem e desejarem livrar-se dele, elegerem-no rei. Mesmo em exemplos manifestos como este, entretanto, a hostilidade não é admitida como tal, mas disfarçada em cerimonial. Outro aspecto da atitude dos povos primitivos para com seus governantes relembra um procedimento que é comum nas neuroses em geral,
mas vem à luz naquilo que é conhecido como delírio persecutório. A importância de uma pessoa determinada é imensamente exagerada e seu poder absoluto é aumentado até o grau mais improvável, a fim de poder ser mais fácil torná-la responsável por tudo de desagradável que o paciente possa experimentar. Os selvagens estão se comportando exatamente da mesma maneira com seus reis quando lhes atribuem poder sobre a chuva e o sol, o vento e o clima, e depois os depõem ou matam porque a natureza desaponta suas esperanças de uma caçada bem-sucedida ou de uma rica colheita. O modelo no qual os paranoicos baseiam seus delírios de perseguição é a relação de uma criança com o pai. A imagem que um filho faz do pai é habitualmente investida de poderes excessivos desta espécie e descobre-se que a desconfiança do pai está intimamente ligada à admiração por ele. Quando um paranoico transforma a figura de um de seus associados num perseguidor, está elevando-a à categoria de pai, está colocando-o numa posição em que possa culpá-lo por todos os seus infortúnios. Assim, esta segunda analogia entre selvagens e neuróticos nos dá um vislumbre de que grande parte da atitude de um selvagem para com seu governante provém da atitude infantil de uma criança para com o pai. Porém, o mais forte apoio para o nosso esforço no sentido de equiparar as proibições dos tabus aos sintomas neuróticos vai ser encontrado nas próprias cerimônias do tabu, cujo efeito sobre a posição da realeza já foi discutido. Esses cerimoniais revelam inequivocamente seu significado duplo e sua derivação de impulsos ambivalentes, logo que estivermos prontos a admitir que os resultados que ocasionam estavam premeditados desde o início. O tabu não somente escolhe o rei e o exalta acima do comum dos mortais, mas também torna sua existência um tormento e um fardo insuportável, reduzindo-o a uma servidão muito pior que a de seus súditos. Aqui então temos uma contrapartida exata do ato obsessivo na neurose, no qual o impulso suprimido e o impulso que o suprime encontram satisfação simultânea e comum. O ato obsessivo é ostensivamente uma proteção contra o ato proibido, mas na realidade, a nosso ver, trata-se de uma repetição dele. A expressão ostensivamente aplica-se à parte consciente da mente e, na realidade, à parte inconsciente. Exatamente da mesma maneira, o tabu cerimonial dos reis constitui ostensivamente a mais alta honra e proteção para eles, enquanto que, na realidade, trata-se de um castigo pela sua exaltação, uma vingança sobre ele tirada pelos seus súditos.
As experiências de Sancho Panza, descritas por Cervantes quando governador de sua ilha, convenceram-no de que esta visão do cerimonial da corte era a única que se aplicava ao caso. Se pudéssemos ouvir as opiniões de reis e governantes modernos sobre o assunto, descobriríamos que havia muitos outros que concordariam com ele. A questão do motivo por que a atitude emocional para com os governantes inclui um elemento inconsciente de hostilidade tão poderoso levanta um problema muito interessante, mas que se situa fora dos limites do presente estudo. Já chamei a atenção para o fato de que o complexo de emoções da criança para com o pai, o complexo paterno, tem relações com o assunto, e posso acrescentar que mais informações sobre a história primitiva da realeza lançaria uma luz decisiva sobre ele. Fraser, 1911, apresentou razões impressionantes, embora, como ele próprio admitiu, não inteiramente conclusivas, para supor que os primitivos reis eram estrangeiros, que após um breve reinado eram sacrificados com solenes festividades como representantes da deidade. É possível que o curso tomado pela evolução dos reis também possa ter tido influência sobre os mitos da cristandade. Subtítulo C. O tabu em relação aos mortos. Sabemos que os mortos são poderosos soberanos, mas talvez fiquemos surpresos de saber que podem ser tratados como inimigos. O tabu sobre os mortos é, voltando à analogia da infecção, especialmente virulento entre a maioria dos povos primitivos. Manifesta-se, em primeiro lugar, nas consequências decorrentes do contato com os mortos e no tratamento dos que os pranteiam. Entre os maoris, qualquer pessoa que tivesse manuseado um cadáver ou participado de alguma forma de enterro ficava no mais alto grau de impureza e era quase cortada das relações com seus semelhantes, ou, como podemos dizer, era boicotada. Não podia penetrar em nenhuma casa ou entrar em contato com nenhuma pessoa ou coisa sem infectá-las. Não podia nem mesmo tocar na comida com as mãos, que, devido à sua impureza, haviam se tornado inteiramente inúteis. A comida era posta no chão, e ele então se sentava ou ajoelhava e, com as mãos cuidadosamente seguras por trás das costas, abocanhava como podia. Em alguns casos era alimentado por outra pessoa, que com o braço estendido esforçava-se por fazê-lo sem tocar no homem tabu. Mas a própria pessoa que dava o alimento era sujeita a muitas e severas restrições, pouco menos pesadas que as impostas ao outro. Em quase toda a aldeia populosa vivia uma criatura desagradada, a mais baixa das baixas, que ganhava uma miserável gorjeta para assim atender ao conspurcado. Somente a ela se permitia relacionar-se à distância de um braço com aquele que havia prestado
os últimos ofícios aos mortos, e quando, passado o período sombrio de sua reclusão, o pranteador em condições de misturar-se mais uma vez com os companheiros, todos os pratos que haviam utilizado em seu isolamento eram imediatamente quebrados e todas as vestes que havia usado eram cuidadosamente jogadas fora. Fraser, 1911. As observâncias de tabus após o contato corporal com mortos são as mesmas em toda a Polinésia, Melanésia e parte da África. Sua característica mais comum é a proibição de que os que tiveram tal contato toquem em comida e a consequente necessidade de serem alimentados por outras pessoas. É um fato digno de nota que na Polinésia, embora o relato possa talvez referir-se apenas ao Havaí, os reis sacerdotes estavam sujeitos às mesmas restrições enquanto desempenhavam suas funções sagradas. O caso do tabu sobre os mortos em Tonga oferece um exemplo especialmente claro da maneira como o grau de proibição varia de acordo com o poder do tabu da pessoa a quem o tabu é imposto. Assim, quem toca num chefe morto fica impuro por 10 meses, mas se ele próprio é um chefe, torna-se tabu apenas por 3, 4 ou 5 meses, de acordo com a categoria do morto. Entretanto, se este for o grande divino chefe, mesmo o maior dos chefes será tabu por 10 meses. Esses selvagens acreditam firmemente que qualquer um que viole as ordenanças do tabu está fadado a cair doente e morrer. Na verdade, acreditam nisso tão firmemente que, na opinião de um observador, nenhum nativo chegou a fazer uma experiência para provar o contrário. Em essência, as mesmas proibições, embora de nosso ponto de vista sejam mais interessantes, aplicam-se àqueles que estiveram em contato com os mortos apenas no sentido metafórico. Os parentes enlutados da pessoa morta, viúvos e viúvas, as observâncias que até aqui mencionamos podem parecer dar simplesmente uma expressão característica à virulência do tabu e seu poder de contágio, mas as que se seguem nos dão uma pista para as razões do tabu, tanto as ostensivas quanto as que devemos encarar como as verdadeiras razões profundas subjacentes. Entre os Shuswap, SHUSWAP, da Colômbia Britânica, as viúvas e viúvos enlutados são isolados e proibidos de tocar na própria cabeça e no próprio corpo. As canecas e panelas que utilizam não podem ser usadas por mais ninguém. Reticências. Nenhum caçador chega perto dessas pessoas enlutadas, porque a presença delas dá azar. Se sua sombra caísse sobre alguém, este ficaria doente em seguida. Usam espinheiros como cama e travesseiro.
reticências. E espinheiros também são colocados em volta de suas camas. Esta última medida destina-se a manter o espírito da pessoa morta a uma certa distância. O mesmo propósito é mostrado ainda mais claramente no costume observado em outra tribo norte-americana, que estabelece que após a morte do marido, a viúva use por vários dias uma tanga feita de capim seco, a fim de impedir que o fantasma do marido tenha relações sexuais com ela. Isto sugere que o contato, num sentido metafórico, é em última análise entendido como sendo contato corporal, porque o espírito do morto não abandona os seus parentes e não deixa de pairar sobre estes durante o tempo do luto. Entre os agutaínos que habitam Palawan, uma das ilhas das Filipinas, a viúva não pode deixar a cabana durante 7 ou 8 dias após a morte do marido, e mesmo então só pode sair numa hora em que não é provável encontrar alguém, pois quem quer que a olhe morrerá de morte súbita. Para impedir esta catástrofe fatal, a viúva bate com um tarugo de madeira nas árvores à medida que avança, advertindo assim as pessoas de sua perigosa proximidade, e as próprias árvores em que ela bate em breve morrerão. A natureza do perigo que se teme de uma viúva nessas condições torna-se evidente noutro exemplo. No distrito Mekelle da Nova Guiné Britânica, o viúvo perde todos os direitos civis e se torna um pária social, um objeto de medo e horror evitado por todos. Não pode cultivar um jardim, nem aparecer em público, nem andar pelas estradas e caminhos. Como um animal selvagem, tem de esconder-se por entre o capinzal e os arbustos, e se vê ou escuta que vem alguém, especialmente se for uma mulher, deve ocultar-se por trás de uma árvore ou de uma moita. A última alusão torna fácil remontar a origem do caráter perigoso dos viúvos e viúvas ao perigo da tentação. Um homem que perdeu a esposa tem de resistir ao desejo de descobrir uma substituta. A viúva tem de lutar contra o mesmo desejo e, além disso, está sujeita a despertar os desejos de outros homens, desde que está sem amo e senhor. Satisfações substitutas desse tipo vão de encontro ao sentido do luto e despertariam inevitavelmente a ira do fantasma. Um dos costumes mais estranhos e ao mesmo tempo mais instrutivos que estão ligados ao luto é a proibição de pronunciar o nome da pessoa morta. Esse costume é extremamente disseminado, manifesta-se de várias formas e tem consequências importantes. É encontrado não apenas entre os australianos e polinésios, que geralmente nos apresentam as observâncias de tabus em melhor estado de conservação, mas também entre povos separados uns dos outros por grandes distâncias, como os samoiedos da Sibéria e
os todos da Índia Meridional, os mongóis da Tartária e os tuaregues do Saara, os ainos do Japão e os Akamba e os Nadi da África Central, os Tinguianos das Filipinas e os habitantes das ilhas Nicobar, de Bornéu, de Madagascar e da Tasmânia. Fraser, 1911. Em alguns dos casos, a proibição e suas consequências duram apenas o período do luto, noutros são permanentes, mas parecem invariavelmente diminuir de rigidez com a passagem do tempo. A evitação do nome de uma pessoa morta é uma regra que se faz respeitar com extrema severidade. Desse modo, em algumas tribos sul-americanas, é considerado um insulto mortal aos sobreviventes mencionar em sua presença o nome de um parente morto, e o castigo para isso não é menor que o estabelecido para o assassinato. A princípio, não é fácil perceber por que a menção do nome deva ser encarada com tal horror, mas os perigos nisso envolvidos deram origem a um grande número de métodos de evasão que são interessantes e importantes sob diversos aspectos. Assim, os Maasai da África Oriental valem-se do artifício de mudar o nome do morto imediatamente após a sua morte. Pode então ser livremente mencionado pelo seu novo nome, enquanto todas as restrições continuam ligadas ao antigo. Isto parece pressupor que o espírito do morto não sabe, não virá saber seu novo nome. As tribos de Adelaide e Encounter Bay, na Austrália do Sul, são coerentes nessa preocupação que, após uma morte, todos os que têm o mesmo nome do defunto ou muito semelhante a ele trocam-no por outro. Em alguns casos, como por exemplo, entre certas tribos de Victoria e do noroeste da América, isso é levado ainda mais além, e depois da morte, todos os parentes do morto mudam de nome, independentemente de qualquer semelhança de som. Na verdade, entre os Guaicurus do Paraguai, quando uma morte ocorria, o chefe costumava mudar o nome de todos os membros da tribo, e a partir daquele momento todos lembravam-se de seus novos nomes, como se os houvessem usado toda a vida. Além disso, se acontecer de o nome do morto ser o mesmo que o de um animal ou objeto comum, algumas tribos acham necessário dar a esses animais ou objetos novas denominações, de maneira que o emprego dos nomes anteriores não faça lembrar o defunto. Essa prática conduz a uma mudança perpétua de vocabulário, o que causa muitas dificuldades aos missionários, especialmente quando tais modificações são permanentes. Nos 7 anos que o missionário Dobrizhofer passou entre os abipones do Paraguai, a palavra nativa para designar jaguar mudou 3 vezes, e as palavras para crocodilo, espinho e a matança de gado sofreram vicissitudes semelhantes, embora menos variadas. O pavor de
enunciar o nome de um defunto leva, na verdade, a evitar a menção de qualquer coisa na qual o morto tenha participado. E uma consequência importante desse processo de supressão é que esses povos não possuem tradições nem lembranças históricas, de maneira que qualquer pesquisa de sua história primitiva se defronta com as maiores dificuldades. Entretanto, um certo número desses povos primitivos adotou práticas compensatórias que revivem os nomes dos mortos após um longo período de luto, dando-os aos filhos, que são assim encarados como reencarnações dos falecidos. O tabu sobre nomes parecerá menos misterioso se tivermos em mente o ato de que os selvagens encaram o nome como uma parte essencial da personalidade de um homem e como uma posse importante. Eles tratam as palavras em todos os sentidos como coisas. Como já salientei em outro trabalho, Freud, 1905, capítulo 4. Nossos próprios filhos fazem o mesmo, nunca estão dispostos a aceitar uma semelhança entre duas palavras como desprovida de sentido. Coerentemente, presumem que se duas coisas são chamadas por nomes de som semelhante, isto deve implicar na existência de algum ponto profundo de concordância entre elas. Mesmo um adulto civilizado pode ser capaz de inferir de certas peculiaridades de seu próprio comportamento que não se acha tão distante quanto poderia pensar de atribuir importância aos nomes próprios, e que seu próprio nome tornou-se de uma maneira muito marcante ligada à sua personalidade. Também a prática psicanalítica se depara com frequentes confirmações disto. Nas provas que encontra da importância dos nomes nas atividades mentais inconscientes, como era de se esperar, os neuróticos obsessivos comportam-se exatamente como selvagens em relação aos nomes. Como os outros neuróticos apresentam um alto grau de sensibilidade complexiva com relação a proferir ou escutar palavras e nomes específicos, e sua atitude para com os próprios nomes impõe-lhes numerosas e frequentemente sérias inibições. Uma dessas pacientes tabu, minha conhecida, adotara como regra não escrever seu próprio nome, com medo de que ele pudesse vir a cair nas mãos de alguém, que então ficaria de posse de uma parte de sua personalidade. Era obrigada a lutar com uma lealdade convulsiva contra as tentações a que sua imaginação a submetia, e assim proibia-se a si mesma de entregar qualquer parte de sua pessoa. Esta atitude incluía a princípio o seu nome, e depois estendeu-se ao que escrevia, até finalmente deixar de escrever por completo. Não mais nos surpreenderá, portanto, que os selvagens considerem o nome de uma pessoa morta como parte de sua personalidade e o tornem sujeito a um tabu pertinente
Assim também, pronunciar o nome de uma pessoa morta é claramente um derivado de manter contato com ela. Podemos então voltar-nos para o problema mais amplo da razão pela qual esse contato está sujeito a um tabu tão rígido. A explicação mais óbvia indicaria ser o horror despertado pelos cadáveres e pelas mudanças que rapidamente se tornaram visíveis neles. Alguma parte nessa questão deve caber também a tristeza pela morte da pessoa, uma vez que deve ser uma força motivadora em tudo relacionado com ela. Mas o horror pelo cadáver evidentemente não explica todos os pormenores das observâncias de tabus, e a tristeza não pode explicar porque a enunciação do nome do defunto constitui um insulto aos seus sobreviventes. Pelo contrário, ela tende a preocupar-se com o morto, a prolongar sua lembrança e preservá-la tanto quanto possível. Algo mais que o luto deve ser considerado responsável pelas peculiaridades das práticas de tabu, algo que tem em vista propósitos muito diferentes. É precisamente o tabu sobre os nomes que nos dá a pista desse motivo ignorado. E, se não fosse possível sabê-lo apenas pelas práticas, poderíamos chegar a ele através do que os próprios selvagens enlutados nos contam. Por que não disfarçam o fato de terem medo da presença ou do retorno do espírito do morto e de realizarem um grande número de cerimônias para mantê-lo à distância ou expulsá-lo de vez? Sentem que pronunciar seu nome equivale a invocá-lo, o que seria rapidamente seguido de sua presença. Por conseguinte, fazem tudo o que podem para evitar essa invocação. Disfarçam-se de maneira que o fantasma não os reconheça, mudam seu nome ou deles próprios, ficam furiosos com estrangeiros descuidados que, pela pronúncia do nome do espírito, incitam-no contra os sobreviventes. É impossível fugir à conclusão de que, nas palavras de Wundt, 1906, são vítimas de um temor da alma do morto que se transformou num demônio. Aqui então parece que encontramos uma confirmação da opinião de Wundt, que, como já vimos anteriormente, considera que a essência do tabu é o medo dos demônios. Esta teoria baseia-se numa suposição tão extraordinária que à primeira vista parece inacreditável, ou seja, a suposição de que um parente ternamente amado, no momento de sua morte, transforme-se num demônio de quem os sobreviventes nada podem esperar a não ser hostilidade e contra cujos desejos perversos devem proteger-se por todos os meios possíveis. Não obstante, quase todas as autoridades concordam em atribuir esse modo de ver aos povos primitivos. Westermarck, que, a meu ver, dá muito pouca importância ao tabu em seu livro The Origin and Development of the Moral,
acho que é moral, M-O-R-A-L. Aí Dias chega mesmo a escrever no capítulo, abre aspas, consideração pelos mortos, fecha aspas, falando de modo geral, minha coletânea de fatos levou-me à conclusão de que os mortos são mais comumente encarados como inimigos que como amigos, e que o professor Jevons, Jevons, e o Sr. Grant Allen estão equivocados ao afirmarem que, segundo as crenças primitivas, a maior parte da malevolência dos mortos é dirigida apenas contra os estrangeiros, enquanto que exercem um cuidado paternal sobre as vidas e a sorte de seus descendentes e companheiros de clã. Num interessante trabalho, Rudolf Kleinpaul, 1898, utilizou os resquícios da antiga crença nos espíritos entre os povos civilizados para lançar luz sobre a relação entre os vivos e os mortos. Também ele chega à conclusão final de que os mortos, cheios de desejos de morte, buscam arrastar os vivos atrás de si. Os mortos mataram e o esqueleto que atualmente utilizamos para representá-los simboliza o fato de que eles próprios foram matadores. Os vivos não se sentiam a salvo dos ataques dos mortos sem que houvesse um lençol d'água entre eles. É por isso que os homens gostavam de enterrar os mortos em ilhas ou no outro lado dos rios, e essa, por sua vez, é a origem de expressões como aqui e no além. Mais tarde, a malignidade dos mortos diminuía e ficava restrita a categorias especiais que possuíam um direito específico de se sentirem ressentidas, tais como os homens assassinados, por exemplo, que, sob a forma de espíritos maus, iam em perseguição de seus assassinos, ou noivas que tinham morrido com seus desejos insatisfeitos. Originalmente, porém, diz Kleinpaul, todos os mortos eram vampiros, todos tinham um rancor contra os vivos e procuravam prejudicá-los e roubar-lhes a vida. Foi dos cadáveres que o conceito de espíritos maus surgiu pela primeira vez. A hipótese de que após a morte os que tinham sido mais queridos se transformavam em demônios suscita claramente novas questões. O que foi que induziu os homens primitivos a atribuir tal mudança de sentimentos àqueles que lhes haviam sido caros? Porque os transformaram em demônios? Westermarck, 1906-8. É de opinião que estas perguntas podem ser facilmente respondidas, abre aspas. A morte é, em geral, encarada como o mais grave de todos os infortúnios, daí acreditar-se que os mortos estejam extraordinariamente insatisfeitos com a sua sorte, de acordo com as ideias primitivas. Uma pessoa só morre se for morta pela magia, quando não pela força. E uma morte assim tende naturalmente a tornar a alma vingativa e mal-humorada.
tem inveja dos vivos e anseia pela companhia dos velhos amigos. Não é de admirar, portanto, que envie doenças para causar a morte deles, reticências, mas a noção de que a alma desencarnada, em geral, um ser maldoso, reticências, tem também, indubitavelmente, uma estreita relação com o medo instintivo dos mortos, o qual, por sua vez, é resultado do medo da morte. O estudo das perturbações psiconeuróticas sugere uma explicação mais ampla, que ao mesmo tempo abrange a apresentada por Westermarck. Quando uma esposa perde um marido ou uma filha, a mãe, não é raro acontecer que a sobrevivente fique atormentada por dúvidas atrozes, às quais damos o nome de autocensuras obsessivas, quanto a se ela própria não poderia ter sido a responsável pela morte desse ente querido, através de algum ato de descuido ou negligência. Nenhuma quantidade de lembranças do cuidado que prodigalizou ao sofredor, e nenhuma quantidade de reputações objetivas de acusações servem para dar fim ao tormento. Essa atitude pode ser encarada como uma forma patológica de luto, e com a passagem do tempo, pouco a pouco se desvanece. A investigação psicanalítica desses casos revelou os motivos secretos da perturbação. Descobrimos que, num certo sentido, essas autoacusações objetivas são justificadas, e é esta a razão de constituírem prova contra contradições e protestos. Não é que a pessoa enlutada seja realmente responsável pela morte ou, na realidade, culpada de negligência, como as autoacusações declaram ser o caso. Não obstante, havia algo nela, desejo que lhe era inconsciente, que não ficaria insatisfeito com a ocorrência da morte e que poderia realmente tê-lo ocasionado se tivesse poder para isso. E após a morte haver ocorrido, é contra esse desejo inconsciente que as censuras são uma reação. Em quase todos os casos em que existe uma intensa ligação emocional com uma pessoa em particular, descobrimos que por trás do terno amor há uma hostilidade oculta no inconsciente. Esse é o exemplo clássico, o protótipo da ambivalência das emoções humanas. Essa ambivalência está presente em maior ou menor grau na disposição inata de cada um. Normalmente não é tanta que dê para produzir as autocensuras obsessivas que estamos considerando. No entanto, quando existe em abundância na disposição, manifestar-se-á precisamente na relação da pessoa com aqueles de quem mais gosta, ou seja, exatamente ali onde na realidade menos esperaríamos encontrá-la. Deve-se supor que a presença de um grau particularmente elevado dessa ambivalência emocional original é característica da disposição dos neuróticos obsessivos, a quem tão frequentemente trouxe para comparação nesse exame do tabu.
Descobrimos agora um motivo que pode explicar a ideia de que as almas dos que morreram são transformadas em demônios e a necessidade sentida pelos sobreviventes de proteger-se de sua hostilidade através de tabus. Suponhamos que a vida emocional dos povos primitivos se caracterize por um grau de ambivalência tão elevado quanto o que, pelas descobertas da psicanálise, somos levados a atribuir aos pacientes obsessivos. Torna-se fácil, então, compreender como, após uma penosa aflição, os selvagens são obrigados a produzir uma reação contra a hostilidade latente no seu inconsciente, semelhante à que é expressa como autocensura obsessiva no caso dos neuróticos. Mas essa hostilidade aflitivamente sentida no inconsciente como satisfação pela morte é tratada de forma diferente pelos povos primitivos. A defesa contra ela assume a forma de deslocá-la para o objeto da hostilidade, ou seja, para os próprios mortos. Esse procedimento defensivo comum, tanto na vida mental quanto normal, quanto na patológica, é conhecido como projeção. O sobrevivente nega assim que tem algum dia alimentado quaisquer sentimentos hostis contra o morto querido. Em vez disso, é a alma do defunto que os alimenta e procura pô-los em ação durante todo o período de luto. Apesar da defesa bem-sucedida que o sobrevivente consegue através da projeção, sua reação emocional apresenta as características de castigo e remorso, porque é o sujeito dos temores e submete-se a renúncias e restrições, embora estas sejam em parte disfarçadas como medida de proteção contra o demônio hostil. Mais uma vez, então, descobrimos que o tabu desenvolveu-se com base numa atitude emocional ambivalente. O tabu sobre os mortos surge como os outros do contraste existente entre o sofrimento consciente e a satisfação inconsciente pela morte que ocorreu. Uma vez que essa é a origem do ressentimento da alma do morto, segue-se naturalmente que os sobreviventes que mais terão a temer serão aqueles que eram anteriormente os seus mais chegados e queridos. A esse respeito, as observâncias do tabu, assim como sintomas neuróticos, têm um sentido duplo. Por um lado, em seu caráter restritivo, são expressões de pesar, mas, pelo outro, traem claramente coisa que procuram ocultar. Uma hostilidade contra o morto disfarçada em autodefesa. Já sabemos que certos tabus surgem do medo de tentação. O fato de um homem morto achar-se em desamparo está fadado a atuar como um incentivo a que o sobrevivente dê rédea livre às suas paixões hostis. E essa tentação tem de ser contraditada por uma proibição. Westermarck está certo quando insiste em que os selvagens não fazem distinção entre a morte violenta e a morte natural.
Na opinião do pensamento inconsciente, um homem que morreu de morte natural é um homem assassinado. Desejos maus o mataram. Qualquer pessoa que investigue a origem e a significação dos sonhos de morte de parentes amados, pais, irmãos ou irmãs, poderá convencer-se de que as pessoas que sonham, as crianças e os selvagens, estão de acordo em sua atitude para com os mortos, uma atitude baseada na ambivalência emocional. No começo deste ensaio, coloquei-me em desacordo com a opinião de Wundt, de que a essência do tabu era o medo dos demônios. No entanto, concordamos agora com uma explicação que faz derivar o tabu relativo aos mortos do medo da alma da pessoa morta, transformada num demônio. A aparente contradição pode ser facilmente resolvida. É verdade que aceitamos a presença de demônios, mas não como algo definitivo e psicologicamente impossível de analisar. Conseguimos ir além dos demônios, por assim dizer, porque os explicamos como sendo projeções de sentimentos hostis, alimentados pelos sobreviventes contra os mortos. Ambos os conjuntos de sentimentos, os afetuosos e os hostis, que, como temos boas razões para acreditar, existem para com a pessoa morta, procuram atuar por ocasião do luto, como desolação e como satisfação. Não pode deixar de haver um conflito entre esses dois sentimentos contrários. E uma vez que um deles, a hostilidade, é inteiramente ou em grande parte inconsciente, o resultado do conflito não pode ser subtrair, por assim dizer, o sentimento de menor intensidade do de intensidade maior e estabelecer a diferença na consciência, como acontece, por exemplo, quando se perdoa uma desfeita que se recebeu de alguém de quem se gosta. Em vez disso, o processo é conduzido pelo mecanismo psíquico especial conhecido em psicanálise, como já disse, pelo nome de projeção. A hostilidade da qual os sobreviventes nada sabem e, além disso, nada desejam saber, é expelida da percepção interna para o mundo externo, sendo assim desligada deles e empurrada para outrem. Não se pode dizer que estejam alegres por se haverem livrado do morto, pelo contrário, estão de luto por ele, mas é estranho dizê-lo, ele transformou-se num demônio perverso, pronto a tripudiar sobre os seus infortúnios e ansioso por matá-los. Torna-se-lhes então necessário aos sobreviventes defender-se contra o inimigo malvado. Aliviaram-se da pressão provinda de dentro, mas apenas a trocaram pela opressão vinda de fora. Está fora de discussão que esse processo de projeção, que transforma um morto num inimigo maligno, pode encontrar apoio em quaisquer atos reais de hostilidade de sua parte, os quais podem ser relembrados e sentidos como rancor contra ele, sua severidade, seu amor ao poder, sua injustiça ou qualquer outra coisa que possa estar por trás até mesmo das relações humanas mais ternas. Mas não pode tratar-se de algo simples assim. Somente esse fator não pode explicar a criação de demônios por projeção.
Os defeitos dos mortos, sem dúvida alguma, fornecem uma parte da explicação da hostilidade dos sobreviventes, mas não influiriam dessa maneira a menos que os últimos tivessem desenvolvido antes uma hostilidade por sua própria conta. O momento da morte, além disso, parece certamente uma ocasião muito inapropriada para a recordação de qualquer motivo justificável que possa existir para queixas. É impossível fugir ao fato de que o verdadeiro fator determinante é invariavelmente a hostilidade inconsciente, uma corrente hostil de sentimento como esta contra os parentes mais chegados e queridos de uma pessoa pode permanecer latente durante toda a vida, ou seja, sua existência pode não ser revelada à consciência diretamente ou através de algum substituto. Entretanto, quando eles morrem, isso não é mais possível e o conflito torna-se agudo. O luto que se origina de uma intensificação dos sentimentos afetuosos torna-se, por um lado, mais impaciente em relação à hostilidade latente e, por outro, não lhe permite fazer irromper qualquer sentimento de satisfação. Por conseguinte, segue-se a repressão da hostilidade inconsciente pelo método da projeção e a criação do cerimonial, que expressa o medo de ser punido pelos demônios. Quando, com o decorrer do tempo, o luto passa, o conflito torna-se menos agudo, de maneira que o tabu sobre os mortos pode diminuir de severidade ou cair no esquecimento. Subtítulo 4. Tendo assim explicado a base do tabu extremamente instrutivo sobre os mortos, não devemos deixar de acrescentar algumas observações que podem ajudar a aumentar nossa compreensão do tabu em geral. A projeção da hostilidade inconsciente sobre os demônios, no caso do tabu relativo aos mortos, é apenas um exemplo de um certo número de processos aos quais se deve atribuir a maior importância na formação da mente primitiva. No caso de que estivemos tratando, a projeção serviu ao objetivo de manejar um conflito emocional, sendo empregada da mesma maneira num grande número de situações psíquicas que conduzem às neuroses. Mas a projeção não foi criada com o propósito de defesa. Ela também ocorre onde não há conflito. A projeção de percepções internas para fora é um mecanismo primitivo ao qual, por exemplo, estão sujeitas nossas percepções sensoriais e que assim normalmente desempenha um papel muito grande na determinação da forma que toma nosso mundo exterior, sob condições cuja natureza não foi ainda suficientemente estabelecida. As percepções internas de processos emocionais e de pensamento podem ser projetadas para o exterior da mesma maneira que as percepções sensoriais são assim empregadas para construir o mundo externo, embora devam por direito permanecer sendo parte do mundo interno. Isto pode ter alguma vinculação genética
com o fato de que a função da atenção dirigia-se originalmente não no sentido do mundo interno, mas no dos estímulos que afluem do mundo externo, e que as únicas informações dessa função sobre os processos endopsíquicos era recebida a partir de sentimentos de prazer e desprazer. Foi somente após uma linguagem de pensamento abstrato ter sido desenvolvida, ou seja, somente após os resíduos sensoriais da apresentação verbal terem sido ligados aos processos internos, que os últimos pouco a pouco foram se tornando capazes de serem percebidos. Além disso, em virtude da projeção das percepções internas para fora, os homens primitivos chegaram a uma representação do mundo externo que nós, com nossa percepção consciente intensificada, temos hoje de traduzir novamente para a psicologia. A projeção de seus próprios impulsos maus sobre os demônios é apenas uma das partes de um sistema que constituía a Weltanschauung, ou seja, visão do universo dos povos primitivos, e que viremos a conhecer como animismo no ensaio seguinte. Nele teremos de examinar as características psicológicas desse sistema e mais uma vez o faremos referindo-nos aos sistemas semelhantes que descobrimos construídos pelos neuróticos. No momento, direi apenas que o protótipo de todos esses sistemas é aquilo que denominamos de revisão secundária do conteúdo dos sonhos. E não devemos esquecer que durante e após a fase em que os sistemas são construídos, dois conjuntos de razões podem ser atribuídos a cada acontecimento psíquico que é conscientemente julgado. Um deles pertence ao sistema e o outro real, mas inconsciente. Wundt, 1906, observa que, entre as atividades atribuídas pelos mitos de todo o mundo aos demônios, as prejudiciais predominam, de maneira que, na crença popular, os gênios maus são evidentemente mais antigos que os bons. É muito possível que todos os conceitos de demônio se tenham derivado da importante relação dos vivos com os mortos. A ambivalência inerente a essa relação expressou-se no curso subsequente do desenvolvimento humano, pelo fato de, da mesma raiz, surgirem duas estruturas psíquicas completamente opostas. De um lado, o medo dos demônios e dos fantasmas, do outro, a veneração dos ancestrais. O fato de os demônios serem sempre encarados como os espíritos daqueles que tinham morrido recentemente mostra melhor que qualquer outra coisa a influência do luto na origem da crença nos demônios. O luto tem uma missão psíquica muito específica a efetuar. Sua função é desligar dos mortos as lembranças e as esperanças dos sobreviventes. Quando isto é conseguido, o sofrimento diminui e com ele o remorso e as autocensuras e, consequentemente, também o medo dos demônios.
E os mesmos espíritos que inicialmente foram temidos como demônios podem agora esperar encontrar um tratamento mais amistoso, são reverenciados como ancestrais e lhes são dirigidos apelos em busca de ajuda. Se acompanharmos a mudança nas relações entre os sobreviventes e os mortos através das épocas, torna-se claro que houve uma extraordinária diminuição da ambivalência. Agora é bastante fácil dominar a hostilidade inconsciente contra os mortos, embora sua existência ainda possa ser reconhecida sem qualquer dispêndio específico de energia psíquica, onde, em termos anteriores, o ódio satisfeito e a afeição sentida lutavam um contra o outro. Encontramos agora uma espécie de cicatriz que se formou sob o modelo da piedade, a qual declara de mortuis nil nisi bonum. Somente nos neuróticos o luto pela perda dos que lhes eram caros é ainda perturbado por autocensuras obsessivas, cujo segredo é revelado pela psicanálise como sendo a velha ambivalência emocional. Não precisamos discutir aqui como foi que esta alteração ocorreu, que parte dela é devida a uma modificação constitucional e qual a parte que se deve a uma melhoria real nas relações familiares. Mas este exemplo sugere a probabilidade de que os impulsos psíquicos dos povos primitivos fossem caracterizados por uma quantidade maior de ambivalência que a que se pode encontrar no homem moderno civilizado. É de se supor que, como essa ambivalência diminuiu, o tabu, sintoma da ambivalência, e um acordo entre os dois impulsos conflitantes, lentamente desapareceu. Dos neuróticos que são obrigados a reproduzir o conflito e o tabu dela resultante, pode-se dizer que herdaram uma constituição arcaica, como vestígio atavístico. A necessidade de compensar isso por força da civilização é o que os leva a um imenso dispêndio de energia mental. E aqui poderemos relembrar a obscura e enigmática afirmação de Wundt sobre o significado duplo da palavra tabu, sagrado e impuro. Originalmente, de acordo com ele, a palavra não possuía esses dois significados, mas descrevia o que é demoníaco, o que não pode ser tocado, acentuando assim uma importante característica comum a ambos os conceitos extremos. A persistência, contudo, acrescenta ele, dessa característica comum constitui uma prova de que o campo abrangido por ambos, o sagrado e o impuro, eram originalmente um só, e não se tornou diferenciado senão posteriormente. Nossos estudos, pelo contrário, conduziram-nos à simples conclusão de que a palavra tabu possuía um sentido duplo desde o início e foi usada para designar um tipo específico de ambivalência, e tudo o que dela surgia. Tabu em si própria é uma palavra ambivalente, e olhando-se para trás, sente-se que só o significado bem comprovado da palavra teria tornado possível inferir, coisa a que na realidade se chegou
como resultado de amplas pesquisas que as proibições do tabu devem ser compreendidas como consequência de uma ambivalência emocional. O estudo das línguas mais primitivas nos revelou que existiram, outrora, muitas dessas palavras que expressavam ideias contrárias e, num certo sentido, embora não exatamente no mesmo sentido que a palavra tabu, eram ambivalentes, ligeiras modificações na pronúncia da palavra primordial, antitética, tornaram subsequentemente possível dar expressão verbal independente às duas ideias contrárias que nele se achavam originalmente combinadas. A palavra tabu teve uma sorte diferente à medida que a importância da ambivalência por ela denotada declinava a própria palavra, ou melhor, as palavras que lhe eram análogas caíram no desuso. Espero poder provar numa conexão posterior que uma cadeia definida de acontecimentos históricos está oculta por trás da sorte desse conceito, que a palavra foi a princípio ligada a certas relações humanas bastante específicas que se caracterizavam por grande ambivalência emocional e que seu uso depois ampliou-se para outras relações análogas. Se não estou enganado, a explicação de tabu também lança luz sobre a natureza e a origem da consciência. É possível, sem qualquer distensão do sentido do termo, falar de uma consciência, tabu ou não, após um tabu ter sido violado de um senso de culpa tabu. A consciência tabu é provavelmente a forma mais remota em que o fenômeno da consciência é encontrado. Sim, porque o que é a consciência? Segundo as provas da linguagem, ela está relacionada com aquilo de que se está consciente com mais certeza. Na verdade, em algumas línguas, as palavras para designar consciência no sentido moral, conscience, e consciência no sentido de percepção do que se passa em nós ou ao redor de nós, consciousness, mal podem ser distinguidas. A consciência, conscience, é a percepção interna da rejeição de um determinado desejo a influir dentro de nós. A ênfase, contudo, é dada ao fato de esta rejeição não precisar apelar para nada mais em busca de apoio, de achar-se inteiramente certa de si própria. Isto é ainda mais claro no caso da consciência de culpa, a percepção da condenação interna de um ato pelo qual realizamos um determinado desejo. Apresentar qualquer razão para isto pareceria supérfluo. Quem quer que tenha uma consciência deve sentir dentro de si a justificação pela condenação, sentir a autocensura pelo ato que foi realizado. Essa mesma característica pode ser observada na atitude do selvagem para com o tabu. Trata-se de uma ordem emitida pela consciência. Qualquer violação dela produz um temível senso de culpa que vem como coisa natural e do qual a origem é desconhecida.
Dessa maneira, parece provável que também a consciência tenha surgido numa base de ambivalência emocional, de relações humanas bastante específicas, às quais essa ambivalência estava ligada, e que surgiu sob as condições que demonstramos se aplicarem ao caso do tabu e da neurose obsessiva, a saber, que um dos sentimentos opostos envolvidos seja inconsciente e mantido sob repressão pela dominação compulsiva do outro. Esta conclusão é apoiada por várias coisas que aprendemos da análise das neuroses. Em primeiro lugar, descobrimos que um dos aspectos do caráter dos neuróticos obsessivos é uma escrupulosa conscienciosidade, que é um sintoma reagindo contra a tentação a espreitar no inconsciente. Se a doença se torna mais aguda, desenvolvem um senso de culpa do mais intenso grau. Na realidade, poderíamos arriscar-nos a dizer que, se não pudéssemos descobrir a origem do senso de culpa nos neuróticos obsessivos, não há esperanças de que venhamos a descobri-lo nunca. Esse trabalho pode ser realizado diretamente no caso dos pacientes neuróticos e pode nos servir de apoio para chegar, por inferência, a uma solução semelhante no caso dos povos primitivos. Em segundo lugar, não podemos deixar de nos impressionar com o fato de uma sensação de culpa ter em si muito da natureza da ansiedade. Podemos descrevê-la sem nenhum receio como um pavor da consciência, mas a ansiedade aponta para fontes inconscientes. A psicologia das neuroses nos fez ver que, se os impulsos cheios de desejo forem reprimidos, sua libido se transformará em ansiedade. E isto nos faz lembrar que há algo de desconhecido e inconsciente em conexão com a sensação de culpa, a saber, as razões para o ato de repúdio. O caráter de ansiedade que é inerente à sensação de culpa corresponde ao fator desconhecido, visto que os tabus se expressam principalmente em proibições. A presença subjacente de uma corrente positiva de desejo pode ocorrer-nos como algo de bastante óbvio e que não exige provas exaustivas baseadas na analogia das neuroses, porque afinal de contas não há necessidade de se proibir algo que ninguém deseja fazer, e uma coisa que é proibida com a maior ênfase deve ser algo que é desejado. Se aplicarmos essa tese plausível aos nossos povos primitivos, seremos levados à conclusão de que algumas de suas mais fortes tentações eram matar seus reis e sacerdotes, cometer incesto, tratar mal os mortos e assim por diante, o que dificilmente parece provável, e nos defrontaremos com as mais positivas contradições se aplicarmos a mesma tese aos casos em que nós mesmos parecemos ouvir com a maior clareza a voz da consciência. Sustentaríamos com a mais absoluta certeza que não sentimos a mais leve tentação de violar nenhuma dessas proibições. O mandamento "não matarás", por exemplo, e que não sentimos senão horror à ideia de violá-las. Se, contudo, devêssemos admitir as alegações assim defendidas por nossa consciência, seguir-se-ia, por um lado, que essas proibições seriam supérfluas,
tanto aos tabus quanto às nossas próprias proibições morais. E, por outro, que a consciência ficaria inexplicada e não restaria lugar para as relações existentes entre ela e o tabu e a neurose. Em outras palavras, voltaríamos ao estado de conhecimento em que nos encontrávamos antes de abordarmos o problema segundo o ângulo psicanalítico. Suponhamos, por outro lado, que devêssemos levar em consideração a descoberta a que se chegou, através da psicanálise, sobre os sonhos das pessoas normais, segundo a qual nós próprios achamos-nos sujeitos mais intensa e frequentemente do que suspeitamos. A tentação de matar alguém e que essa tentação produz efeitos psíquicos, ainda que permaneça fora da visão da nossa consciência, suponhamos ainda que devêssemos reconhecer as observâncias compulsivas de certos neuróticos como sendo cautelas contra um impulso intensificado de matar ou autopunições por causa desse impulso. Nesse caso, deveríamos dar ainda mais importância à nossa tese de que onde existe uma proibição, tende a haver um desejo subjacente. Teríamos de supor que o impulso a matar acha-se realmente presente no inconsciente e que nem os tabus e nem as proibições morais são psicologicamente supérfluos, mas pelo contrário explicam-se e justificam-se pela existência de uma atitude ambivalente para com o impulso de matar.